Fala pessoal, vocês estão bom? Daniel aqui para mais um vídeo pro canal e hoje eu quero falar desse filme aí, ó, A Donzela, filme lançado aí sobre o filme. O filme aí tá com, se não me engano, 54% de aprovação no Rotten Tomatoes, que é uma nota mediana, a nota acaba sendo uma nota mediana, mas eu não achei o filme ruim. Ele na verdade, é um filme aos padrões Netflix, os padrões mais básicos Netflix, que tenta atingir aí todos os públicos, né? A gente tem isso aí na questão do roteiro, na questão dos diálogos. Alguns diálogos são completamente horrorosos, né? Mas ele tem como intuito atingir esse grande público, atingir o público maior. Uma coisa que eu notei no filme é que o filme às vezes tenta ir para um eixo meio que político, como Hollywood vem adotando ultimamente, né? Esse eixo meio politizado, mas o bom é que ele não abraça tanto isso. E eu gostei de como eles fazem isso com a personagem, com a modificação do que a gente conhece como história. Gente, um grande problema da cultura woke, né, que a gente conhece como cultura woke, não tô criticando, não tô indo pra nenhum lado político, mas o grande problema da cultura woke é somente um, gente. A cultura woke não sabe criar coisas, pegar coisas originais, criar coisas novas, né? Não sabem pegar e criar. O que a cultura faz? Ela pega coisas que já foram feitas, projetos que já foram estabelecidos, como acontece com Star Wars, e ela simplesmente tenta distorcer e fazer algo pior, entendeu? Quando se cria uma boa história, algo que nos leve a nos aprofundar no filme, a que tem uma boa história, lembrando que política, gente, não pode ser prioridade de um projeto. O que tem que ser prioridade do projeto é a sua história, mesmo que haja um pouquinho de política. Muitos grandes cineastas, eles fazem críticas sociais e simplesmente, mas não é o principal foco da história. O principal foco da história é a própria história, é o próprio enredo do filme. E é o que acontece aqui, gente. No começo do filme eu achei um pouquinho chato, devido a alguns diálogos bem ruins no começo do filme, mas isso não vai tirar a sua imersão. Então você começa a assistir o filme, você acompanha essa personagem, que é a Donzela, né? E aí, simplesmente, ela é quase que vendida pelo próprio pai, né? Por um casamento, ela é vendida para poder ajudar o reino dela. Outra coisa que eu achei bem estranha, assim, nos diálogos, foi simplesmente tratarem os personagens, na maioria dos casos, como seus rótulos, né? O rei, a madrasta, isso e aquilo. Eu achei meio feio, assim, meio forçado. Mas tudo bem, dá pra engolir, dá pra assistir. E aí a gente tem o primeiro ato aí do filme, que é justamente quando ela é basicamente vendida. E a gente vê que essa madrasta que ela julga ser uma madrasta má, não é a madrasta má que ela pensa. E simplesmente acha meio errado o que o pai tá fazendo, que o pai basicamente está vendendo a filha. E aí o que acontece? Essa parte acaba sendo bonita, porque ela vai pra esse castelo, ela se casa com esse príncipe. Tem todo aquele conto de fadas, né? Que a gente conhece aí nos clássicos da Disney, nos clássicos dos irmãos Grimm. A história do filme subverte isso. Então no começo você tem esse casamento, que é tudo lindo, ela começa a gostar, papapá, apesar de enquanto tem umas frasinhas meia sem nexo, que ela solta assim só por soltar, né, sem sentido, mas tudo bem. Então a gente tem esse casamento, tudo bonito, tudo perfeito, o pai recebe a grana, vai embora, supostamente vai embora, que também, às vezes, a gente tem coisas que a gente não consegue entender, mas simplesmente beleza. E aí tem um ritual que acontece na montanha, que simplesmente o príncipe joga ela da montanha. Isso tá no trailer, está em muitas cenas aí que você pode ver nas redes sociais, então não é spoiler. Então a partir daí ela se descobre numa berlinda, porque tem um dragão gigantesco tentando matar ela. E aí uma coisa que eu gosto do filme, gente, é que simplesmente eles não fazem assim, vamos forçar pra poder, a princesa é super poderosa e simplesmente ela foi, que nem fizeram com o filme da Mulan, ela simplesmente já nasceu super poderosa. Não, a personagem realmente se ferra de um jeito, ela cai, ela se machuca, ela sofre queimaduras graves aí, né, do dragão, né, do fogo do dragão, que solta um tipo de lava. O dragão tem um design muito legal, porque o dragão não tem aquele design mais comum. Vou colocar um avisozinho aqui para que todo mundo esteja ciente, beleza? Então, gente, aí ela descobre que o dragão simplesmente, até tem essa supervisão, o dragão não era o monstro da história, e que simplesmente o monstro da história foi um rei que foi lá, atacou o dragão sem motivo, matou os filhotes da dragoa, não era um dragão, uma dragoa, matou os filhotes dela sem razão nenhuma, e ela, por causa disso, ela vem pedindo que o rei mande 3 princesas, 3 filhas dele, da geração dele, para poder que o dragão devore. Só que aí a gente descobre que o reinado lá simplesmente não manda as filhas dele, casa os filhos com outras meninas, corta a mão
da menina, junto com a mão do príncipe, e mistura o sangue, para poder que o dragão pense que aquela menina é filha daquele reinado e devore essa menina. Então é isso que o reinado malvado vem fazendo, né? Que é uma rainha com seu filho vem fazendo, né? Por muitos e muitos tempos. E aí a gente descobre que o dragão, na verdade, é uma vítima e simplesmente tá irada porque ela teve os filhos mortos sem motivo nenhum. Então por isso que ela fez um acordo com esse rei que matou as filhas dela, para poder dar sempre princesas para ele devorar. Então a gente tem esse desfecho. Nunca a gente conhece o dragão. O design do dragão lembra uma quimera, né? Quem conhece a mitologia grego-romana, greco-latina, sabe muito bem que tem essa quimera, que é um tipo de animal, mistura de vários animais. E o dragão lembra bastante a quimera. Quem jogou God of War vai entender o que eu tô falando. E aí, ela simplesmente se vê nessa berlina sem saber como sobreviver. Ela descobre que várias princesas já foram mortas. Ela se vê dentro daquelas cavernas e buscando uma maneira de fugir. Uma das coisas que eu gosto, cara, que tem dar aquela claustrofobia, porque simplesmente ela tá num lugar totalmente fechado, tentando passar a roupa, rasgando as pedras, rasgando o corpo dela, e tipo, isso é fantástico. Gente, vamos criar personagens femininas que sejam fortes, mas que passam pela dificuldade para se tornarem fortes, como é o que acontece aqui, e isso eu parabenizei o segundo ato do filme, que foi realmente bom. Gente, a partir daqui eu vou contar um pouquinho de spoiler, então se você não assistiu, para aqui. Mas antes de sair, não esquece de curtir, comentar, se inscreve no canal para ajudar a gente aí, tá? A partir daqui, spoiler. Vou colocar. E aí o que acontece? A donzela, ela acaba fugindo, tem um momento que ela consegue escapar, né? Ela consegue escapar, o pai dela acaba ajudando, uma coisa meio Deus Ex Machina, porque simplesmente o pai dela aparece lá do nada para ajudar ela, com 4 guerreirozinhos e todos são mortos, inclusive o pai dela, e aí ela consegue fugir, e quando ela foge, ela descobre que a rainha capturou a irmã dela, e aí levou a irmã dela pro dragão e fez todo aquele ritual de volta para poder dar a irmã dela pro dragão, só que o dragão quer ela, e é isso que é engraçado, e aí ela retorna lá para salvar a irmã. E a gente tem uma luta bastante legal, bastante bem pensada, bem da hora. Ela usa aquela questão da inteligência, as coisas, tudo, tática, pra poder derrotar a Dragoa. E quando vai matar, ela não mata a Dragoa e ela explica que a Dragoa foi enrolada por esse reino, que simplesmente a Dragoa nunca devorou nenhuma filha desse rei, né? Desse rei que matou os filhotes dela. E aí ela consegue curar a Dragoa e atacar o reinado e matar a rainha com seu filho, com todo o reinado que estava envolvido naquilo. E, gente, o filme é fantástico, é legal, é um filme que passa rápido, é um filme divertido. Pra mim, assim, como eu disse, tem esses problemas com o roteiro, com alguns diálogos que são vazios, são desnecessários, tipo assim, a menina fala assim, eu não quero que ninguém mande em mim, tipo assim, não tem sentido da rainha, porque o que o pai dela pede é um sacrifício em nome do reino, e aí fica parecendo que ela foi forçada, mas não foi, ela foi porque ela simplesmente queria ajudar o reino. Então tem hora que ela se contradiz, né? Outra coisa também no começo é que a atuação da atriz da donzela simplesmente é grotesca, a atuação dela, no começo. Quando chega nas partes que tem um pouquinho mais de ação, um pouquinho mais de peso dramático, a personagem ela consegue entregar muita coisa. Lembrando que é a mesma personagem que faz a em Stranger Things, né? E aí, mas no começo do filme eu não gostei muito da atuação dela, pareceu meio forçada. Do meio pro fim, eu não sei se é porque a gente se acostuma ou é porque ela dá uma melhoradazinha mais na atuação. E ela justamente entrega, no momento que está com dor, no momento que está com agonia, com desespero, com isso, aquilo, ela consegue entregar muito bem. E é um filme que eu aconselho pra família, é um filme super light, bem divertido e eu super aconselho. Minha nota pro filme vai nota 7, tá, gente? Eu passei um pouquinho da média, porque me surpreendeu do meio pro fim, né? Eu fui desanimado, pensei, não, o filme tá com nota média aí, nota 5 e pouco, então o filme deve ser ruim. E não foi ruim, foi um filme pra ligar o cérebro e simplesmente viajar no mundo de fantasia e assistir uma coisa diferente do que a gente tá acostumado na Disney, né? Que é a princesa lá, a donzela lá, com o dragão, e aí vai o príncipe, salva a princesa e no final casa com ela. Isso aqui, ela subverteu isso, criou uma coisa diferente e acabou criando uma coisa nova e acabou criando uma coisa bem divertida. Eu super aconselho, vai lá, assiste, beleza? Valeu, gente, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar aqui embaixo, fala o que você achou desse filme aqui, beleza, gente? Forte abraço, valeu! Pela Netflix, eu queria aqui destrinchar um pouquinho sobre minha opinião sobre